responder à questão que me fez previamente. A versão verdadeira que o povo hoje deve usar é a versão John Nelson Darby. Agora, respondendo à questão... É a versão? Versão John Nelson Darby. O pastor conhece essa versão? Não conheço. Tá bom. É só pesquisar aí na internet, também poderá ter acesso. Versão John Nelson Darby. Então, respondendo à primeira questão, o que o profeta Cacó Filipe veio fazer, por exemplo? O profeta Cacó Filipe hoje veio dizer que todas essas práticas, por exemplo, que estão sendo feitas nas igrejas, ok? Tudo que as igrejas estão a fazê-lo para o diabo Satanás. Deus vê tudo que as igrejas estão a fazer como impurezas, ok? Diante de Deus. Mas quais são essas impurezas? A adoração que o povo está a fazer hoje. Por exemplo, vamos regressar um bocadinho para o tempo do Noé. Vamos ver que em Gênesis 6, versículo 11 a 12, é dito que Deus viu que a terra estava corrompida diante de Deus. Mas diante dos homens, a terra não estava corrompida. Tinha lá as religiões, tinham lá as igrejas a ministrarem, pessoas a irem para lá, as orações a acontecerem, pessoas a serem curadas, coisas assim em diante. Mas diante de Deus, a terra toda estava corrompida. E Deus enviou um homem, achou um homem só justo, assim como diz a Bíblia, que era Noé, naquele tempo. Assim também hoje, diante, por exemplo, vocês dois, logo que começaram aqui, logo antes do programa, oraram. Eu não sei se vocês pertencem à mesma denominação religiosa, mas este é o mesmo fato que ocorreu no tempo de Noé, em que as pessoas lá se uniam em convenções para orarem. No tempo do Senhor Jesus Cristo, tinha lá o Caifás, que era o presidente das igrejas, que estavam lá os principais dos sacerdotes e tantos outros de diferentes igrejas, mas tinha alguém lá que era o Caifás. Diante dos homens, naquele tempo do Senhor Jesus Cristo, aquilo que eles estavam a fazer estava correto. Mas eram impurezas diante de Deus. Então, o que nós fizemos há bocado antes do programa não é agradável diante de Deus. A oração que nós fizemos. A que Deus vocês oraram? Se vocês têm doutrinas, princípios diferentes, não comungam um com o outro. Deuteronômio 13, versículo 1 mais adiante diz: se então vir um profeta, por mais que ele vos pregue, ou dê palavras de profecia que se cumpram, mas a partir do momento em que ele disser, vamos orar com um outro, levar-vos para ir adorar um outro Deus, logo este é falso. Agora, você na sua igreja tem lá as pessoas para quem você ministra, a quem você apresenta um certo Deus. Agora, na medida em que você diz, vamos orar com o Deus Pastor Admiro? Admiro, sim. Logo, você está a levar as pessoas para um outro Deus, que não é o seu. Porque vocês não têm o mesmo Deus. Obrigado, apóstolo. Sim, pastor, qual é o seu comentário em torno disso? O apóstolo aqui fez menção à oração que nós fizemos antes do programa e disse que a oração que nós fizemos não é verdade, não é agradável. Por isso que eu falei de seitas. Existem seitas. E uma seita o que seria? Seitas são feitas através das doutrinas e filosofia e o pensamento que o homem traz para dentro. Então, eu comunico com o mesmo Deus contigo. A não ser que o Deus dele não é esse que eu estou a orar. Porque aqui eu não estou a trazer Deus, estou a trazer o único Deus, aquele Criador do universo, a qual nós estamos a pedir a intervenção dele, a presença dele nesse estudo. Não vejo nenhum problema nisso. Eu não estou aqui perante uma combeira, não estou aqui perante alguém que... Como é que ele é um discípulo de um profeta, que esse profeta foi enviado a Deus, mas o mesmo critica a oração? O que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus capítulo 5, versículo de número 4? Ninguém toma para si essa hora, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para que se fizesse o sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és o meu filho, ora te gerei. Então, nós estamos a glorificar
a um Deus, nós estamos a glorificar ao Messias, aquele que morreu por nós, aquele que nos resgatou das drogas para uma vida santa, aquele que se tornou pobre para que nós possamos ser ricos, aquele que se tornou pecador para que nós possamos ser santos. Aquele que rasgou o véu do lugar santo dos santos para nos permitirmos estarmos lá no lugar santo dos santos. Aquele que retém a nossa confissão no lugar santo dos santos. E mais nada. Obrigado, pastor. Pois, será que uma das missões dos profetas na atualidade é criticar a oração que é feita pelos outros homens de Deus? É o seguinte. No tempo do profeta Elias, você tem uma base para me dizer, na Bíblia, se o profeta Elias orou com os profetas de Baal? Já viram isto? O profeta Elias orou ou não com os profetas de Baal? Quando os profetas de Baal, que são representados por vocês dois hoje, oravam, Elias estava também com os olhos fechados? Ou Elias estava ali até dizer para grite mais alto, a fim de que ele talvez esteja a dormir ou está de viagem? O que Elias fez? Falou. É? Ele falou. Orou com os profetas de Baal? Orou. Ele falou com exatamente. Quando Jeremias veio, no livro de Jeremias, capítulo 14, versículo 14, ele disse o quê? Que os profetas vos profetizam falsidade. Deus nunca lhes falou, mas os falsos profetas foram lá para fazer com que o povo se mergulhasse ainda na perdição, a dizer que não, nenhuma espada virá sobre essa cidade. Fiquem tranquilos, Deus está nos dizer que não há de haver isso, não há de haver seca, nem fome, nem nada. Mas, no entanto, Deus disse a Jeremias que esses profetas estavam a profetizar falsidade e a espada irá lhes perseguir. Compreende? Quando Jesus veio, Jesus disse em Mateus 16, versículo 5 a 12, Marcos 8, versículo 15 a 16, apartai-vos dos ferimentos dos fariseus e dos saduceus, dos herodianos. E lá mais adiante ele explica que falava dos ensinamentos, não do pão, mas falava dos ensinamentos dos fariseus e saduceus. Em nenhum momento Pedro e os outros, que era a verdadeira igreja, foram orar ou se juntar com o grupo Caifás e os outros. Não existe em parte alguma da Bíblia. Quando Paulo veio, ele veio tirar a verdadeira igreja do paganismo. Compreende? Agora, não é estranho que o vosso Jesus Cristo é um demônio. Escutem-me bem. Não é estranho que o vosso Jesus Cristo que acabaram de orar é um demônio. Por quê? Em Mateus 7, no seu versículo 21 a 24, é dito lá, não expulsamos demônios em teu nome, não profetizamos em teu nome, não fizemos milagre em teu nome. Mais adiante, o verdadeiro Jesus dirá para vocês dois, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Se eu dizer para alguém, eu nunca te conheci, é porque nunca tive parte com esta pessoa. Compreende? Então, a quem aquelas pessoas lá em Mateus 7, versículo 21 a 24, clamaram? A quem eles clamaram para que então os milagres acontecessem? Quem realizava os seus milagres? Quem realizava as suas profecias e assim em diante? Era um demônio chamado Jesus Cristo. Obrigado, não era o verdadeiro pastor, Jesus a quem eu adoro, quem enviou o profeta Cacau Filipe hoje. Sim, pastor Ademir Stoy, em algum momento o apóstolo fez menção ao livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, até 24, que fala daquilo que irá acontecer, que muitos dirão, Senhor, Senhor, nós não curamos em seu nome, nós expulsamos demônios em seu nome, não fizemos milagres em seu nome. E fez uma ligação com aquilo que nós fizemos, com a oração que foi feita. Pastor, o que a Bíblia nos ensina em torno disso? O que a palavra de Deus diz? Ele está livre de dizer aquilo que ele pensar. Mas, olhando para o Mateus 7, o Jesus dizia, nem todos dizem, Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Isto é, existem os falsos. Por isso que a palavra diz, nem todos dirão, herdarão o reino dos céus. Nem todos. Isso também já nos demonstra que não são todos que hão de perecer, que mencionam o nome de Cristo, que são falsos. Nem todos irão herdar o reino do céu, por causa dos seus feitos. Quando nós falamos assim, em nome de Jesus, seja curado. Jesus, para não envergonhar o seu evangelho, ele vai curando. Mas eu
que mencionei essa palavra, não estou conectado com o Pai. Não porque Jesus é um demônio. Mas há uma coisa aqui que eu queria que nós olhássemos. O problema do amado Aleixo, ele tem um problema só de pegar um versículo e chapar, ele interpretar aquele mesmo versículo e não olhar o background, e não olha para o contexto. Tem problema de constitucionalizar o texto e interpretar o mesmo texto. Mas eu queria que olharmos juntos o livro de Mateus 24. Cautelai-vos que ninguém vos engana, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão muitos. Ouvirão de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo acontece, mas ainda não é o fim. Por enquanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome e peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então, vos hão de entrar para serdes atormentados e matar-vos, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, entrarão uns e trairão uns aos outros se aborrecerão. Então, a Bíblia diz que para nós não nos escandalizarmos. Não fiquem escandalizados quando ele diz que Jesus Cristo é demônio. A Bíblia já anunciou acerca dele. Isso está escrito na Bíblia. Está escrito, não fiquem escandalizados. Virão muitos. E quando nós aprofundamos mais lá no 1 de João capítulo 4, virão muitos. E já estão. Ele diz que cuidado com o anticristo. Ele já está na terra. Enganarão muitos. Ele dirá: eu sou Cristo. Eu salvo. Por meio de minha salvação veio ao mundo. O que a palavra de Deus diz no livro de João capítulo 14, versículo de número 6? Jesus é o caminho e verdade e a vida. Ninguém, ele diz assim: vocês conhecerão o caminho e eu sou o caminho. O único caminho que nós temos para herdarmos a salvação é Cristo, mais nada. Não tem, desde o Gênesis até Apocalipse, a única pessoa que é anunciada como o Salvador da humanidade é Jesus Cristo. Se nós olharmos no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 14, como Moisés já levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, por meio de Jesus, ele salva toda a humanidade. Obrigado, pastor Ademir Stoy. Apóstolo, em algum momento o que o apóstolo falou, em algum momento o pastor fez menção, trouxe aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas antes disso, nós iremos conferir um breve intervalo, voltará para comentar em torno disso. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa em direto através da nossa página do Facebook. Temos aqui a mensagem do Edson Sivani, temos Luiz, temos Dionísio, temos Paulo Pereira. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continuem interagindo conosco, colocando as vossas mensagens em torno do tema de hoje, que é a função e a missão dos profetas na atualidade. Para já iremos conferir um breve intervalo, voltaremos num piscar de olho. Estamos de volta com o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, é Strong Life. Continuem interagindo conosco, colocando as vossas mensagens em torno da temática de hoje, que é a função e a missão dos profetas na atualidade. Hoje tenho convidados super especiais, tenho o pastor Ademiro Stoy, também tenho o apóstolo Pedro Aleixo. Volto agora com o apóstolo Pedro Aleixo.
Apóstolo, antes do intervalo, o pastor Admir Stoy trouxe aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Trouxe o versículo de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que fala em torno daquilo que irá acontecer nos dias atuais. Que nos dias atuais nós, em algum momento, iremos ter a presença de anticristos aqui na Terra e também temos que ter em conta as heresias, etc. Pastor, apóstolo, qual é o seu comentário em torno disso? Bem, eu esperava que ele fizesse menção da parte onde Jesus diz que eu direi que nunca vos conheci, não é? Mas eu entendi uma parte aqui que ele diz que Jesus Cristo vai permitir que o milagre seja operado só para não te deixar humilhado, não te fazer passar vergonha. Não é o verdadeiro Jesus Cristo quem responde às vossas orações. Quem seria esse Cristo que responde às nossas orações? É um demônio. Por exemplo, indo direto ao tema, a função e a missão dos profetas na atualidade. Existe um profeta verdadeiro que Deus enviou, que é Cacó Filipe, cujo ele vem para reunir os filhos de Deus no celeiro. Esses filhos de Deus terão de reconhecer este verdadeiro profeta pela palavra. E eles serão colocados no celeiro. Esta é a missão do verdadeiro profeta. Mas, no entanto, a missão dos falsos profetas da atualidade é fazer cumprir, segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 9 a 15, que é dito, no entanto, que muitos de vocês, assim, operarão falsos milagres, coisas assim, serão movidos de maus espíritos para conduzir a humanidade para a perdição. Aqueles que realmente não amam a palavra. E fez-se menção aqui de Mateus 24, 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres e prodígios. Esta é uma parte da diferença já, para as pessoas encontrarem e perceberem que, Jesus disse que os falsos virão com milagres e prodígios. E na minha igreja, o pastor que está lá na nossa frente, o profeta, não tem mais nada senão milagres e prodígios. E um verdadeiro não pode fazer? Não que um verdadeiro não faça, mas um verdadeiro é conhecido pela palavra. Vamos lá ver. Hoje, alguém de vocês aqui conhece alguém que se chama profeta, não? Mas se formos já reparar para aquilo que é um verdadeiro profeta na Bíblia, a Bíblia diz que a palavra vem a um profeta. Se vermos lá Jeremias 12, está a dizer que Jeremias 28, versículo 12, Jeremias 1, capítulo 1, é dito lá que a palavra veio ao profeta Jeremias. Em outras passagens da Bíblia também mostra que cada palavra vem, a palavra de Deus queria dizer vem ao profeta. Mesmo Jesus disse, lá em João 10, 32, assim em diante, que a palavra vem ao profeta, aos quais Deus chamou de deuses, não é? Chamou Deus, tá vendo? Então, sendo assim, o profeta da atualidade, que seja verdadeiro, ele terá de trazer uma palavra. Será conhecido pela palavra, porque o profeta é a boca de Deus. Mas vocês assim, o que vocês pregam lá nas vossas igrejas? Simplesmente abriram a igreja, mas não pregam nada, senão a Bíblia. Mas o que deve se pregar em uma certa geração é a palavra de Deus que sai da boca de Deus, que é o profeta. Por exemplo, no tempo do Senhor Jesus Cristo, os fariseus pregavam os rolos dos profetas. Mas quando Jesus veio, ele trouxe uma mensagem. E, no entanto, as pessoas seriam salvas com base na mensagem que ele trouxe. E vocês não podiam esperar que, afinal de contas, o que Jesus fosse pregar fosse de acordo com aquilo que os profetas no passado disseram. Não. Cada profeta traz o seu evangelho que ele recebeu. A exemplo de Paulo. Quando Paulo vem em Atos 15, no seu versículo 20, não é? A 21. E ele diz lá, por exemplo, renuncie a Moisés e tudo quanto ele disse. O que dizer do que Paulo estava a dizer naquele tempo? Ia de acordo com o que os profetas disseram? É claro que não. Os profetas ensinaram, ou seja, alguns em cada tempo, os sacerdotes, neste caso, em referência, ensinaram o povo a guardar os ensinamentos dos profetas. De Moisés, assim como outros. Mas quando Paulo veio, ele traz uma outra verdade. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Pastor Admir Stoy, qual é o seu comentário
em torno daquilo que foi a explanação do apóstolo Pedro Aleixo, diz que um dos exemplos de um falso profeta é nós encontrarmos curas, milagres, porque isso não é a missão nem a função daquilo que faz parte dos profetas. Pastor. Todos os profetas antigamente, eles olhavam para as sinagogas, que era um lugar de gada. Mas o que a mim me assusta com o Amado aqui é que o Cacô Felipe, ele não apoia o gathering das igrejas. Cacô Felipe 120:10. O diabo hoje usa a Bíblia, ele usa a Bíblia para enganar. E ele quer ler bem. Eu tenho um problema aqui. Ok, I got it. O que diz este versículo? O instrumento do diabo hoje é chamado Bíblia. É o que ele está a dizer. E com a Bíblia que eles fecharam e selaram para sempre porta dos profetas e os céus. E hoje, acreditando na Bíblia, em Jesus Cristo de Nazaré, para ser salvo, é como se no tempo de Noé. Já é um controverso. Todos os profetas devem indicar Jesus como o Senhor e Salvador. E todos os profetas devem indicar gathering. Como é que o profeta, a mensagem dele vai chegar às pessoas, sendo que as mesmas pessoas não são permitidos irem à igreja? O que a palavra de Deus diz no 1 de João, capítulo 4, versículo de número 1. Vou lendo. Amados, não creis em todo o Espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas que têm se levantado nesse mundo, e um deles é o que eu já estou a dizer, essa já não é a Bíblia a dizer, um deles é Cacô Felipe. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas se este é o espírito de... Mas este é o espírito de anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e este que já está no mundo. Filhinhos, sós de Deus, já os tendes vencidos por maior que está em vós do que o maior é que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso fala do mundo, e o mundo não os ouve. Então, como é possível o próprio Jesus Cristo, ele dizer, o próprio Deus, ele a dizer que vão à sinagoga, porque a ideia da sinagoga não veio com o homem, é do Deus. E o mesmo Deus dizer agora já não vão aonde? Às sinagogas. Aqui há muita coisa. E também ele disse assim, ele disse, há pouco tempo, ele mencionou acerca de alguns profetas falsos e alguns profetas verdadeiros. Agora, a ideia principal é de ajudar como identificar profetas falsos e profetas verdadeiros, a qual ele está a pegar o falso e diz que é o verdadeiro. Porque a profecia maior que hoje em dia tem que indicar a segunda vinda de Jesus Cristo. E se todas as profecias não desaguam na palavra, que é a palavra? É Cristo, é Jesus que é a palavra, aquele que era no princípio,
essa profecia é falsa. Aqui a glória aqui é de levantar-se o Caco Filipe como um Deus, como um profeta verdadeiro, pelo qual ele diz: não vão à igreja, mas venham até mim. A glória aqui é para um homem, não para. Em outras palavras, Deus. podemos dizer que está-se a tirar o lugar de Cristo, mas irei voltar com o pastor Ademir Stoy. Apóstolo, o pastor em algum momento leu um versículo de Caco, e no mesmo versículo faz-se menção da Bíblia. Parece que o mesmo versículo não acredita tanto na Bíblia, coloca a Bíblia em caos baixos. Em contrapartida, apresentou alguns versículos bíblicos que falam em torno daquilo que acontece nos dias atuais, dos falsos profetas. E o apóstolo Pedro Aleixo, em algum momento, fez confusão em dizer que o falso é o verdadeiro, enquanto que aquele que diz que é verdadeiro é o falso. Apóstolo. Eu não fiz nenhuma confusão. Eu disse o que a coisa é. Só existe um verdadeiro profeta sobre a face da terra, que é Caco Filipe. O resto todos são falsos profetas. Por quê? Se alguém hoje é profeta, significa que a palavra de Deus veio a ele. O que ele tem a nos dizer hoje, como um novo evangelho, ok? Mas então, ele diz que o Caco Filipe não apoia gathering, não sei que português. Gathering em inglês? É a junção. Ah, tá bom. Junção. Eu queria perguntar para você. Moisés foi encontrar as suas pessoas na igreja? As pessoas a quem ele converteu, encontrou em alguma sinagoga? Jesus, as pessoas que ele encontrou, Pedro, como é que Tiago, me faz pergunta? Não, Amado, como é que me faz pergunta? E eu quero responder e logo você avança. Tá bom. Avança. Jesus Cristo encontrou Pedro, Tiago e tantos outros na sinagoga? Foi lá em que ele desencontrou? Por exemplo, Jesus mandou alguém para ir à sinagoga? Ou, pelo contrário, mostrou que as sinagogas eram do diabo Satanás? É uma pergunta que, se puder, pode responder. Eu vou... Dou-lhe o tempo para responder. Não, continua, pastor. O pastor terá um tempo para responder. O que o profeta Caco Filipe está a dizer é que essas igrejas são do diabo Satanás. Todo homem que coloca o seu pé lá tem que saber que o fim dele é o inferno. Honneur à Dieu, gloire à son nom, son prophète.